Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes, espectadores e uma ótima semana para todo mundo. Para todo mundo. Vera, nesse fim de semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Foi falar que os governadores do Sul e do Sudeste criaram um consórcio para se opor aos estados do Nordeste, acabou fazendo umas analogias ali muito equivocadas e acabou ficando mal com todo mundo, hein, Vera? Exatamente, Cássia. Foi uma entrevista em que claramente o governador Romeu Zema está se lançando como pré-candidato à presidência da República. Ele faz diversos apontamentos sobre questões nacionais, fala da necessidade de políticas compensatórias, apesar de se apresentar como alguém de direita, faz avaliações sobre o governo Jair Bolsonaro, mas diz que ele deixou a desejar em termos de economia verde, então já apresenta também uma plataforma para o pós-Bolsonaro e diz que o mérito do ex-presidente foi unir a direita, revelar a direita no Brasil, então é uma entrevista de alguém que já está no segundo mandato, portanto não pode se reeleger governador e que está se colocando na frente dos demais nomes bolsonaristas como candidato ao espólio, ao legado de Bolsonaro. Então ele quer largar na frente, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, do Cláudio Castro, essa é a intenção da entrevista. E aí, um dos principais temas que emergem da entrevista é a reforma tributária e o fato de que, na votação da Câmara, os estados do Sul e do Sudeste se opuseram à ideia de que o Conselho Federativo, que vai definir a repartição dos tributos, fosse paritário, fosse um voto de cada estado, porque isso daria desvantagem aos estados do Sul e do Sudeste, que são só 7, mas que concentram 56% da população do país. E aí foi feito um critério para equilibrar isso que, de fato, seria uma disparidade, uma injustiça bem grande. Mas ele defende que eles se unam num consórcio, um consórcio que já existe, inclusive, para fazer frente a essa união política dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ter mais protagonismo, ele usa essa palavra, protagonismo político e protagonismo econômico. Só que esse tipo de declaração que opõe regiões do país, opõe diferentes grupos de brasileiros, está na gênese do que nos trouxe até aqui. A gente tem visto uma divisão regional muito grande em sucessivas eleições. 2014 foi assim, 2018 foi assim e 2022 também foi assim. Em 14 e em 22, o Nordeste acabou sendo decisivo para a vitória de Dilma e Lula, enquanto em 2018 a vantagem de Bolsonaro no Sul e Sudeste foi decisiva para a sua vitória sobre Fernando Haddad. Então, essa divisão de propósitos políticos e econômicos entre a região mais pobre do país, que é concentrada no Norte e Nordeste, e os estados mais ricos, ela tem sido uma tônica do Brasil. E isso é muito ruim para o país, é muito ruim para um projeto de país que se quer um só, e que é um só, de acordo com a Constituição brasileira, que proíbe no seu artigo 19 qualquer discriminação a diferentes brasileiros, brasileiros de diferentes localidades. Então a entrevista, por mais que os defensores do governador se apeguem a uma questão de título, o conjunto da entrevista tem esse tom. Ele tem esse tom divisivo, ele tem esse tom de colocar diferentes regiões em contraposição, em guerra, em briga, e isso é ruim até para os propósitos políticos do próprio governador, porque dificilmente alguém vai se eleger sem vencer também no Nordeste. A gente tem visto o Nordeste como um fator de fiel da balança nas eleições, e Minas Gerais, o estado que ele governa, tem uma região grande que tem fronteira com a Bahia, tem fronteira com o Nordeste, tem muito mais relação comercial, inclusive, troca comercial com a Bahia e com o Nordeste do que com o Sul, com o Rio Grande do Sul lá embaixo, com quem ele está cerrando fileiras contra uma outra região do país. Então é um equívoco em todos os
aspectos que você puder imaginar. Humanos, porque você desconhecer que existe uma desigualdade regional grande e que um governo central tem de olhar para isso, portanto, tem de olhar os diferentes com mais atenção, os desiguais com mais atenção, e desconhece até a lógica política, segundo a qual, se ele for candidato a presidente, ele vai precisar ter apoio no Nordeste para crescer. Ô Vera, apesar dessa comunicação super equivocada, né, que você salientou, de algum jeito, esse tipo de fala pode dar o tom do que a gente vai ter em 2026? Infelizmente sim, Cássia. A gente viu de uma maneira muito triste, muito feia, no final da eleição de 2022, eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro postando memes do tipo, vamos separar o Brasil, vamos deixar o Nordeste para lá, vamos separar o Brasil, etc. Assim como a gente viu também o outro lado da moeda, que é igualmente nefasto, que é começar a se dizer que no Sul e no Sudeste só existem fascistas, só existem neonazistas, e isso é uma caricatura abjeta, porque não é verdade. A população do Sul e do Sudeste é uma população trabalhadora, uma população brasileira como a do restante do país. Então, esse tipo de caracterização muito caricata do país nos leva a esse ódio, nos leva a essa polarização e nos leva a essa divisão que só joga contra o Brasil. No Senado vai haver esse debate regional muito forte, porque lá cada estado representa os seus interesses. Então, é possível e até provável que haja essa união dos estados do Norte e Nordeste para tentar reverter esse equilíbrio que foi dado ao Conselho Consultivo. Cabe às lideranças terem inteligência de fazer um balanço. O que é necessário para que os recursos sejam divididos de maneira justa, equânime, e que quem for perder mais com a reforma seja compensado para que haja a tal neutralidade tributária. É isso que governantes e parlamentares responsáveis têm de dizer, se forem de direita ou de esquerda, se forem do Norte, Nordeste ou do Sul e Sudeste. Agora, incentivar uma rixa, uma rinha, uma coisa burra e nefasta, isso não ajuda ninguém, nem políticos, nem a população, muito menos contribui com o debate sobre a reforma tributária. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Vera volta mais tarde na segunda edição do Viva Voz, dentro do Ponto Final. E amanhã, conversando com Carlos Alberto Sardenberg e comigo, aqui no CBN Brasil. Até lá. Até lá, Cássia. Um ótimo jornal para você.